Voltando do trabalho, eu sofri um acidente de moto. Literalmente, ele ferrou minha vida. Fala galera, beleza? Chegamos a mais uma edição do podcast de Tudo em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e o glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente quer contar toda a trajetória, toda a história, os perrengues que fizeram uma ideia sair do papel e tudo se transformar em realidade. Hoje a gente conta aqui com o Robson Ricardo Santos, da RK Team, consultoria esportiva, a gente agradece. Conto também com o nosso parceiro aqui, Luiz Vacari, representando a Love Burger e o El Nacho. E o Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. Ricardo, vou te chamar assim, Ricardo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por poder participar. E para quem não conhece, quem é Ricardo Santos? Primeiramente, obrigado pelo convite, né, de estar aqui com vocês. Eu venho acompanhando vocês pelo Instagram, pelo YouTube. Vejo uma possibilidade de estar mostrando um pouco do trabalho, estar mostrando um pouco da nosso crescimento dentro do empreendedorismo. E vai ser legal para mim estar aqui explicando e mostrando para as pessoas o que é a RK Team. A gente tem uma história, a gente vem de 7 anos de história já, e a gente vem crescendo grandemente. E tá principalmente aqui fazendo com que as pessoas entendam realmente que é possível a gente empreender, é possível a gente crescer dentro daquilo que a gente ama fazer. Então, gente, gratificante muito estar aqui com vocês. Legal. Acho que a gente vai nesse episódio aqui, hoje é episódio bom, 51. Boa ideia. Boa ideia. Podia ter trazido a garrafa. Podia ter trazido. Gente, hoje a gente poderia estar falando não de Heineken, mas podia falar de Pirassununga. Mas episódio 51, e eu acho que o mais legal desse episódio é que a gente vai quebrar algumas crenças limitantes. Eu acho que tem muita coisa para você falar, principalmente sobre nutrição, né? Sim. Mas antes do Ricardo empreendedor, antes do Ricardo com a RK Team, como que foi o Ricardo como CLT, como que é a trajetória profissional aí do Ricardo? Cara, o Ricardo começou trabalhando na Astra. Legal. Né? Comecei a trabalhar na Astra, tinha 16 anos, fiquei até meus 19 lá. E foi uma trajetória na qual eu aprendi muito a lidar com pessoas. Eu trabalhava em chão de fábrica, eu tive que ter aquela malandragem, aquela forma de tratar as pessoas, porque é muita gente, na verdade, são personalidades totalmente diferentes aqui naquele ambiente. E uma coisa que eu aprendi foi hierarquia, né? Foi receber ordens. Eu acho que a gente só consegue chegar nos lugares quando a gente respeita esse espaço, principalmente. Então, eu comecei na Astra, tinha 16 anos, eu fiquei lá durante 4 anos, né? E aí, quando chegou um certo ponto, eu resolvi começar a fazer educação física. É minha primeira formação, né? Eu comecei a fazer educação física lá na Astra mesmo. Então, eu saía da Astra, eu vinha direto aqui para a ESEF, fazia educação física aqui. Foram 4 anos de ESEF, onde chegou um ponto que eu optei em arriscar. Acho que foi o primeiro ponto que eu arrisquei. Eu saí da Astra e falei, vou fazer estágio. Né? Aí é uma grande decisão, né? Burrice, talvez. Ou não, foi aprendizado, né? A gente fala isso, mas vamos dizer assim, só a história contará isso, né? Exato, mas é uma decisão porque a gente que é da área acadêmica também, né? Quantas vezes, acho que o Luiz mais do que eu, orientou alunos a fazer essa troca, né? De sair do CLT. Tem a história do menino lá, que era da Astra também, Sim. que ele falou, não, quero trabalhar na área. Eu falei, cara, se você não arriscar, você nunca vai ter, Exato. Você nunca vai saber se vai dar certo. Exato. Mas no meu caso foi o seguinte, eu nunca tive apoio, né, dos meus pais financeiro, não porque eles não podiam me ajudar, mas porque eu não queria a ajuda dos meus pais. Opção sua. Opção minha. Né? Então eu sempre tentei fazer o máximo de coisa sozinho possível. Né? E a gente veio de origem humilde, eu morava no São Camilo, né? E já era algo mais difícil para mim de acessibilidade, de me sentir meio que deslocado em alguns ambientes. Tinha todo esse lance de preconceito que muitas vezes começa até da gente mesmo. Normalmente, né? As crenças limitantes. A gente cresce com crenças limitantes ali dentro. Né? Mas enfim, eu saí da Astra, tentei arrumar estágio. E todo mundo sabe que estágio paga muito pouco. Né? Então, por isso que eu disse que era burrice. Os valores não bateram na época. Né? Então eu saía da Astra, onde eu ganhava na época R$900, entrei no estágio para ganhar 300. E a mensalidade da faculdade era 800. Então se vira, neguinho. Você vai ter que arrumar um jeito de arrumar a diferença. Então foi trabalhando em recreação final de semana, foi trabalhando em outras academias, fazendo freelance. E dentro desse processo, o que eu comecei a entender? Que aquilo era pequeno para mim, eu precisava dar um jeito de crescer de alguma forma. E nessa época eu comecei a pegar suplementos para vender. Então eu vendia suplemento nas academias que eu treinava, que eu conhecia pessoas. Então eu precisava fazer renda para complementar essa renda. Tempos se passaram, não consegui
de fato bater essa renda para pagar a faculdade, volto para a CLT, né? Começo a trabalhar na Casas Bahia. Foi um período mais complicado ainda, porque eu entrava nas Casas Bahia às 5 da manhã, porém eu saía da faculdade meia-noite, praticamente, 11h30. Sim. Então eu dormia 3 horas por noite. Então eu saía da faculdade, chegava em casa, não comia, porque eu tinha 2 opções, ou comia ou dormia. Então eu dormia 3 horas por noite, saía de casa 3h40 para pegar o ônibus. Né? Então minhas refeições eram na faculdade, nas Casas Bahia, o almoço no caso, tinha café da manhã na época também. Então tinha um almoço lá e era um pãozinho que eu levava para comer aqui na ISEF. Minha rotina foi essa durante 6 meses. E aquilo foi, acho que foi um gatilho para mim, onde eu determinei para mim mesmo que eu queria algo melhor para mim. Então esse período, nem porque eu não queria, mas porque eu não podia mesmo. As Casas Bahia, ela me pagava muito bem na época. Eu chegava a tirar 2.500 por mês, isso com hora extras. Né? Então eu trabalhava de domingo a domingo lá. Ou seja, não tinha tempo para sair. Literalmente, não tinha tempo para sair para fora. Era da casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade. Esses 6 meses que eu fiquei lá, eu lembro que eu consegui juntar 12 mil reais. Trabalhando nesses 6 meses lá. E como eu não gastava, né? Não tinha pra onde não gastar, tinha pra onde né? gastar, literalmente. Eu peguei esse dinheiro, coloquei no banco, coloquei na minha cabeça o seguinte: esse dinheiro vai pagar a minha faculdade até onde dá, e aí eu vou começar a trabalhar dentro da área. Foi onde eu comecei a me dedicar um pouco mais na faculdade, não estava mais trabalhando, a faculdade estava praticamente um semestre pago aí, 1,5 mais ou menos. E aí eu comecei a me dedicar mais na faculdade, comecei a me apaixonar mais pela educação física. E aí, quando eu consegui entrar num estágio um pouco mais remunerado, que inclusive era aqui do lado, na Unimed, não sei se alguém lembra que tinha Unimed aqui do lado, eu trabalhei 1 ano e meio na Unimed, quase 2 anos, e aí foi quando eu me formei e comecei a entrar de cabeça na parte de educação física mesmo. Só que eu sempre fui o cara que fiz o que tinha que fazer. Então assim, faltou professor de bike. Eu não sabia dar aula de bike, mas eu dava um jeito. Então, às vezes a pessoa me chegava e falava: Ricardo, eu preciso de um professor de bike, você consegue? Aí eu corria no YouTube, abria lá como dar aula de bike. É aquela velha história, né? O Google te entrega tudo. Sim. Né? O que você vai fazer com a informação é outro porém. Você vai buscar lá é outra coisa. Exatamente. Né? Eu entrava lá, aprendi a dar aula de bike e depois fui aperfeiçoando aquilo. Né? E eu sempre costumo dizer que quando você tem método, você consegue atingir o mérito. Né? Então o que eu fazia? Eu pegava o básico, colocava a essência e fazia aquilo meu. Então tudo que eu pegava no YouTube, em Google, eu colocava aquele temperinho, aquela coisa que era a minha cara e fazia ser meu. E aí eu comecei a dar aula de bike, eu comecei a dar aula de jump, comecei a dar aula de... Enfim, só não dei aula de dança porque eu não levo jeito. Mas o resto eu me envolvia lá e conseguia. E aí nesse período de Unimed, eu fiquei 1 ano e meio e saí de lá, já consegui entrar, já consegui dar personal, já consegui estar engajando melhor na minha área. E aí aconteceu um fator que eu costumo dizer que é a jornada do herói, né? Você fala da jornada do herói. Todo empreendedor tem a jornada do herói. Né? É o que eu sempre falo. O caos, ele é uma oportunidade. Né? Toda vez que eu me sinto no caos, eu sei que vem algo bom dali. Eu consigo tirar algo bom dali. Né? Então, nesse período de Unimed, que eu saí da Unimed, que eu entrei de cabeça na parte de educação física, eu me vi numa situação onde eu trabalhava das 6 da manhã a meio-dia, da meio-dia às 5 e das 6 à meia-noite. Eu já tinha entrado naquele loop que o educador físico entra, de trabalhar em academia. Então eram 3 academias, 3 turnos, onde cada academia trabalha o final de semana, né? Cada professor tem que trabalhar um final de semana. Mas você estava sempre girando? Eu estava sempre girando, então todo final de semana eu trabalhava. E aquilo começou a me cansar, só que eu percebia que os meus familiares, os meus amigos, a minha namorada na época também já estava mais cansado que eu. Né? Porque querendo ou não, a gente que trabalha, a gente não percebe. Mas a gente muda quando a gente está cansado. E a gente sabe que a gente não pode parar. Né? Foi aí que veio o ponto X da minha vida. Foi a virada de chave, literalmente. Por quê? Voltando do trabalho, eu sofri um acidente de moto. Né? Eu fui atropelado praticamente. Um cara me pegou alcoolizado na contramão, sem habilitação, com o documento do carro vencido. Literalmente, ele ferrou minha vida. Né? E eu fiquei 5 dias em estado de choque. Não falava, não me mexia, não fazia nada. E eu só escutava as pessoas me chamando ao redor e aquilo foi muito... falo até me arrepio, porque
Foi literalmente... Você tava em coma? Cara? Eu não cheguei a ficar em coma, fiquei em estado de choque. Então eu não conseguia falar. Mas estava internado. Estava internado. E durante esses 5 dias eu escutava todo mundo ao meu redor chorando, né? Eu fraturei o fêmur em 5 partes. Hoje eu tenho um fêmur totalmente de titânio. Né? Eu tenho 5 centímetros a menos na minha perna esquerda. Na minha perna esquerda. Então, assim, foi uma virada de chave para mim. Mas o que foi minha virada de chave? Não foi nem esse. Porque na hora que eu estava na cama, que eu percebia que eu não via minha mãe há 20 dias, que eu percebia que eu não tinha mais contato com os meus amigos, aí eu comecei a dar um pouco mais de valor. E no dia que eu acordei, o médico falou alguma coisa para mim que eu não esqueço nunca mais. Eu estava deitado na cama e ele disse para mim assim, Ricardo, o que você faz? Eu falei, sou educador físico. Ele falou assim, o que mais? Aí eu falei para ele, eu sou massoterapeuta, que eu também sou formado em massoterapia. Ele falou, o que mais? Só trabalho. Aí eu peguei e falei, não, minhas 2 profissões atuais são essa e tal. Ele falou, olha, você vai ter um bom tempo para você escolher outra profissão, porque para essa você não vai conseguir voltar. Porque eu tinha fraturado a mão, né, minha mão ela... Como que você vai fazer massagem em si? Massagem eu não ia ter mais condições. A perna, em 5 lugares meu fêmur quebrou, eu tinha batido a cabeça também. Né, então na hora que ele falou isso para mim, foi o fim para mim. Aquela hora foi... Eu nunca chorei que nem eu chorei aquele dia. Eu chorava igual criança, porque eu tinha acabado de acordar, você recebe essa notícia, né? Sim. Eu não sabia nem o que tinha acontecido. Eu ficava perguntando para as pessoas o que aconteceu. E aí foi quando minha mãe chegou, sentou, conversou comigo, falou, calma, vai dar tudo certo. Aí a mãe tem aquele jeitinho, né? E a gente acredita no que a mãe fala. Exatamente. E aí realmente acreditei. Mas enfim, aquele momento, eu sou aquele cara que você não pode falar duvido, cara. Já ouviu essa história? Sim. Né? E ele falou para mim, não, você não vai fazer mais nada do que você fazia. Aquilo para mim foi a morte. Que era a única coisa que eu sabia fazer na época, né? Pô, imagina, você se formou, você demorou 4 anos para se formar na faculdade, e aí 2 anos, 1 ano e meio depois que você se forma, você recebe a notícia que você não vai poder atuar na sua área mais. E eu me dediquei à musculação desde os meus 16 anos. Então era só isso que eu gostava de fazer. E aí, quando eu saí do hospital, eu coloquei na minha cabeça, eu falei, eu preciso fazer algo que me mantenha dentro da área, porque eu não quero sair da área. Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar mais. Então eu acho que essa foi a virada de chave para mim. Porque a partir daquele momento eu percebi que eu precisava estudar mais, precisava me dedicar mais, e eu precisava ser alguma coisa que me mantesse dentro da área. E mesmo assim eu não queria desistir da área, entendeu? Então foram 2 anos, 1 ano e meio de recuperação, onde voluntariamente eu ia para fisioterapia sozinho, eu ia para academia sozinho, cheguei para academia de bengala, cheguei para academia de muleta. Então a minha recuperação eu mesmo tomei à frente, né? Fui me recuperar sozinho, tinha acompanhamento de fisioterapeuta na época, a Fernanda, que me ajudou muito, inclusive ela atendia aqui perto. Então assim, eu tive todo um apoio para sair dessa. Só que eu sabia que aquilo que eu fazia já era pouco para mim. Foi quando eu entrei de cabeça na parte de nutrição. Eu resolvi estudar nutrição. Né? E aí, certa vez, eu fui para Mogi Mirim, para casa de um treinador, que ele me treinava na época também. Isso já estava recuperado, já estava bem, já tinha mostrado para os médicos que eu podia voltar. Tanto que quando eu voltei lá, recuperado e andando de muleta, ele falou, não, é impossível isso acontecer. Eu falei, não, para mim não. E eu fui, me recuperei, voltei a treinar, voltei a fazer tudo o que eu fazia. A minha vida praticamente ficou normal. E eu comecei a me dedicar muito para a parte de nutrição e foi aí que a Ricatinho surgiu. Né? Foi aí que eu comecei a trabalhar com dieta, foi aí que eu comecei a trabalhar com parte de hipertrofia muscular mais direcionada para a parte de atletas, para a parte de condicionamento físico. Comecei a expandir um pouco mais com treinamento feminino e aí eu criei a Ricatinho, que hoje a gente tem 7 anos já. Né? E hoje a gente tem o nosso espaço, a gente já cresceu bastante. Mas é o que eu sempre digo, a minha virada de chave foi esse acidente. Se não fosse isso, eu acho que eu estaria até hoje de CLT. Ah, que legal, né? Porque assim, que legal não, acidente. Nossa, que legal acidente. Mas muito do que o Ricardo falou, ele foi falando, foi passando um filme da minha cabeça da minha história. Porque, olha as coincidências. Na minha época de graduação, eu também trabalhava na Casa Bahia, né? Aqui no depósito. Sim, eu trabalhei lá também. Eu também tinha uma rotina que era das 5 às 2, né? Meu horário era das 5 às 2, só que a Casa Bahia a gente fazia hora extra direto, então nunca era das 5 às 2. Sem miséria, né? Era sem miséria, o pessoal... É uma empresa que pagava hiper bem, então o que eu conheço de gente que trabalhou naquela época na Casa Bahia, não sei a sua idade, qual a sua idade? Tenho 34. 34. Mas acho que eu sou de 42, sou 8 anos mais velho, mas também era uma época boa sua, né, de
uma empresa que paga hiper bem, que te dá a possibilidade de fazer salário. Sim, né? Você fazia dinheiro, né? Literalmente. Não tinha vida, mas fazia dinheiro. Quantas pessoas não dedicaram energia ali, principalmente em época de graduação, para fazer a faculdade, porque tinha um apoio ali da Casa Bahia, porque ganhava uma grana, né? E quando eu comecei o meu PJ, meu primeiro PJ ainda da agência, eu fiquei um tempo nas duas. Então teve a minha época de estudar e trabalhar, então Casas Bahia e faculdade, e eu emendei quando eu saí da faculdade a minha empresa. Aí eu pedi para o pessoal me inverter e eu fui trabalhar à noite lá, né, na puxada da noite. Nossa! E eu era conferente, tudo na época, e fazia das 11h40 às 7h30 da manhã, das 7h30 eu saía, tomava uma ducha, ia pra agência, ia ficar até 6 horas da tarde, para chegar, comer alguma coisinha e ir embora, né? E foi uma época que eu comecei a ganhar muito dinheiro, porque eu tinha tanto a Casa Bahia como o meu negócio começando. Só que a gente não percebe a saúde indo embora, né? Nossa, não percebe, cara. Não percebe a saúde indo embora. E eu lembro que numa nessas voltas, né, a gente o dia tava meio tranquilo de trabalho, eles liberaram a gente às 5 da manhã. E aí, pô, cansadão, aí peguei a estrada velha do meu carro na época, paguei. Sério? Apaguei e fui parar no meio do mato lá. Sabe? Podia ter parado no meio da pista, dar de frente com alguém. Ainda bem, né, que foi no meio do mato. Aí a hora que o carro saiu, tinha um Corsinha na época lá, tremeu tudo lá, falei, putz, fui parar no meio lá. E eu tava diarreia constante, nada parava no estômago. Por quê? Você tá comendo mal, você tá dormindo mal, você tá cuidando pouco de você, mas o bolso tá cheio. O bolso tá cheio. E aí foi nesse trauma de quase ter ido dessa também que eu parei, olhei e falei assim, viu, preciso tomar uma atitude, preciso tomar uma decisão. E nessa aí eu falei assim, eu conversei lá, eles foram hiper compreensivos, mandou embora depois, deu tudo certo. Mas o que você falou que o caos é uma oportunidade é fato. É fato, porque eu lembro que o engraçado, até engraçado essa história. Eu entrei 3 meses pela agência, né? Porque lá você entrava pela agência e tive experiência das Bahia mesmo, né? Das Casas Bahia. Depois você efetivava. Passei na experiência da agência, o salário até aumenta, né? Quando você sai da agência. Aí passei pela agência, fui aprovado e tal, fiquei lá mais 3 meses. Quando eu fui completar 6 meses lá dentro, o pessoal do departamento me chamou, né, para avisar que eu tinha sido promovido mais uma vez, que agora eu era efetivo da Bahia. Aí eu lembro até hoje que a mocinha da RH veio, toda né, simpática assim. Oi, Robson, tudo bem e tal? Queria te dar uma notícia, você foi efetivado, você vai ficar com a gente. Eu falei, não vou não. Ela, como assim? Eu falei, não, pra mim não dá mais, eu não tô aguentando mais. Eu expliquei a situação pra ela, tudo. Não, mas a gente vai te dar um auxílio. Eu falei, não, mas eu não quero. E ela, não quero mais, eu não aguentava mais, cara. Porque eu não dormia, não comia, não fazia nada. Eu lembro que na época, quando eu entrei lá, eu pesava cerca de 75 quilos. Eu tava pesando 62 quilos. Eu não tinha mais, literalmente, saúde pra nada. Pra nada. E quando eu saí de lá, foi um recomeço do zero pra mim. Porque aí eu tive tempo, eu consegui estudar mais, consegui me dedicar mais na faculdade. E eu sempre tive uma dificuldade gigante em estudar, porque eu sou diagnosticado com TDAH. Então, assim, eu sempre fiquei um pouquinho pra trás da galera. Então, tudo que eu fazia era sozinho. E na faculdade mesmo, eu nunca fui aluno 10. Era aluno 6, 5, se deixasse 6,5. Porque eu não conseguia aprender com pessoas, então eu sempre tive essa dificuldade. Mas você sempre foi bem relacionado na faculdade? Não, cara, não fui. Não fui porque foi o que eu disse pra você. Como eu vim de comunidade, eu mesmo me afastava, porque eu não me sentia no mesmo ambiente que eles. Inclusive tem uma história, não sei se eu posso estar contando aqui, mas pode. eu tô... Porque esse espaço é seu. Eu lembro que uma vez, cara, assim, como eu disse pra vocês no início, eu não quis a ajuda dos meus pais. Teoricamente, eu sou um pouco orgulhoso e eu sentia que se os meus pais me ajudassem, iria faltar algo. Então eu preferia me virar, né? Então o que aconteceu? Chegou um ponto na faculdade que eu tinha 2 opções. Ou eu comia ou eu voltava para casa, de ônibus. E foi até engraçado que na época eu tava meio sozinho, meio deslocado ali, né? Que eu tinha acabado de terminar um relacionamento. E essa pessoa estava na mesma sala que eu, então era o mesmo grupo de amigos, então eu tive que sair desse grupo de amigos e fiquei meio deslocado ali. E aí, certa vez, eu me envolvi com a galera lá que já não fazia parte desse grupo, e o pessoal, Ricardo, vamos lá embaixo comer um Subway. Eu não sabia o que era um Subway. Não tinha noção do que era um Subway. Mas vamos lá. Entrei no carro com os meninos, a gente desceu aqui na 9 de julho, e na hora que eu cheguei lá, eu vi todo mundo montando um lanche, né? Pessoal, você não vai comer? Eu falei, não quero.
Quero, porque se eu comesse eu não ia embora, né? Eu lembro que eu tinha acho que R$6 na carteira, né? Foi uma fase muito complicada. E aí eu lembro até hoje que, inclusive ele é amigo meu até hoje, o Nelson, ele falou, você quer um lanche? Acho que ele percebeu, né, cara? Porque acho que alguém percebe, né? Sim. Que eu olhei assim, vi todo mundo comendo na mesa, eu fiquei meio quieto, mas conversando ali, fingindo que tá tudo bem, né? Ele falou, você quer? Eu falei, não, não quero. Ele, não, vamos dividir o lanche. Né? Ele foi dividir o lanche dele comigo, eu comi um pedaço. E eu falei, cara, eu não sabia o que era isso. Não tinha nem noção do que era isso. Né? Tanto que há uns 6 meses atrás a gente começou a conversar, ele nem sabia dessa história. Eu contei pra ele, eu falei, cara, a primeira vez que eu saí com vocês, eu não tinha dinheiro pra comprar aquele lanche. Você que me deu um pedaço. Então são coisas que marcam, né? Exatamente. São coisas que marcam. Tanto que quando eu comecei a galgar um pouco mais na minha profissão, que eu entrei no Subway, eu falei, pô, hoje eu vou comer um Subway. Então é uma coisa simples, Sim, né? Mas é vitória. Mas é uma coisa que pra mim mas é significava muito, né? Então, nessa época de faculdade, foi uma época muito complicada pra mim. Muito complicada. Porque eu, teoricamente, eu mesmo me colocava um pouco abaixo das pessoas. Porque como eu vim de escola pública, a galera veio, todo mundo de escola particular, tinha um conhecimento bem mais amplo que o meu, né? Eu me sentia sempre para trás, só que aquilo não me confortava. Eu sabia que eu tinha que correr mais, né? Eu até brinco com as pessoas, eu falo, gente, a pior besteira do pobre é a mentalidade Exatamente. de que o mundo é justo. Não, o mundo não é justo. Não. O mundo não é justo. Ah, mas fulano tem as coisas mais fáceis. Sim, mas sempre foi assim. Não é agora que vai mudar. Não, mas, gente, tem gente que vai ter que correr mais do que outras pessoas. E tá tudo bem. A gente vem de uma história que, sempre teve rei, sempre teve rainha, sempre teve pobre, sempre teve rico. É uma máquina, isso vai girar de alguma forma. Né? E eu sempre, até polêmico isso que eu vou dizer, mas o pobre que não estiver feliz sendo pobre, ele vai ter que dar um jeito de ficar rico. Só que aí eu pergunto para as pessoas, o que um pobre faz quando ele fica rico? Contrata outro pobre. É uma máquina que não para de girar. Né? Então sim, o mundo não é justo, pessoas têm que correr mais que outras, tem gente que já nasce em berço de ouro sim, né? Mas isso não diz nada. Isso né? não diz Porque nada. Você tem um monte de gente, por exemplo, isso é estatística, né? De empresas, por exemplo, que o filho herda e quebra. E quebra, Né? exato. Porque, na verdade, o pai construiu, porque ele construiu na base de aprender, de fazer, porque veio do nada, teve que construir, correr atrás. Quando o filho pega de mão beijada, é muito fácil. Ele não dá valor. Ele não sabe. Ele não sabe, ele exato. não sabe fazer. Né? E assim, logicamente, não é 100%. Tem muitas empresas, né? Empresas enormes, por exemplo, tem Grupo Votorantim, se eu não me engano, né? Eles têm lá o filho dos diretores, eles entram lá embaixo, porque eles têm que passar pela jornada inteira, eles têm que entender, porque a hora que o cara chega no topo, ele sabe como funciona, ele tem uma visão holística do Sabe negócio. que dói. Ele sabe que que dói, exato, entendeu? exato. Porque senão você somente sentar numa cadeira, um chairman, agora você é o CEO da empresa. O que eu faço? Você tem que ter uma... Sim. Então eu acho, cara, que o que vendem pra gente, dessa coisa do pobre, porque o mundo é injusto. Cara, as pessoas não são iguais. Né? Se você falar assim, vamos fazer igualdade para todos, vamos pegar todo o dinheiro que existe no mundo, vamos dar $1 milhão para cada um. Se eu te der $1 milhão, pode ser que você transforme ele em 20, em 30, em 40. Se eu der $1 milhão pro Emerson, pode ser que ele também transforme em 20. Ou Dê posso $1 milhão ter- pro Gui, ou posso beber ou dá $1 milhão Exato. de dólares pro Gui, pro nosso filmmaker ali, e ele gastar em 2 dias. Pode acontecer porque as pessoas não são iguais. Medir as pessoas com réguas iguais é totalmente errado. Exato. Mas sabe o que é engraçado, né? Pegando um gancho aqui do que o Ricardo falou. Tudo bem, o mundo não é justo, algumas pessoas vão ter que correr mais do que outras. Uhum. Mas tem gente que está no mesmo patamar que você, está na mesma posição que você, então por que não correr igual a você? Entendeu? Então, assim, tem gente lá da comunidade, ou de outras comunidades, ou em qualquer outro cenário, que também não tinha oportunidade, que também não teve ali um mundo sorrindo Sim. logo de cara, mas por que então não acompanhou a mesma ideia para também conseguir o mesmo resultado que você, né? Então, assim, o que eu vejo é que, ok, tem gente mais favorecida, tem gente menos favorecida, tem gente com mais oportunidade, gente com menos oportunidade, mas o resultado final... ele depende muito mais de você. Exatamente. Depende muito mais de você do que você vai fazer com a... Dependendo se tem dinheiro ou não. Exatamente. Mas, cara, a gente vive numa sociedade, isso que eu vou dizer é bem complexo, eu espero que vocês me entendam. A gente vive de uma sociedade que ela tem crenças muito rígidas. Vou te dar um exemplo. A gente cresce aprendendo que ganhar dinheiro é errado. Que ser rico é errado.
Isso começa lá da raiz. Vou te dar outro exemplo, um exemplo bem chulo, mas que você entenda. Todo mundo aqui já assistiu televisão? Já assistiu novela? Claro. Quem é o vilão da novela? O rico. Entendeu? Então a gente já cresce sabendo que se você for rico, você vai ser vilão. Isso é enraizado na cabeça. É enraizado na cabeça do brasileiro. Né? Então o brasileiro ele cresce com a mentalidade pobre. Se a gente for nos Estados Unidos e você passar com um carro, o frentista vai falar, pô, como que você conseguiu esse carro? Aí ele vai querer saber como para que ele consiga também. Hoje, se você passar com um carro bonito, as pessoas que cresceram com você, elas vão achar que você está roubando ou traficando. Porque elas não tiveram a mesma estabilidade emocional que você teve, nem a mesma vontade que você teve de sair da onde você veio. Talvez para ela seja difícil aceitar que você não precisou daquilo para conseguir. Exato. Entendeu? É bem isso mesmo. É bem isso. Porque assim, às vezes você pega lá, pegando a minha história também. Poxa, ralei pra cacete. Então, pô, acordava ali de madrugada, a hora que saía do trabalho ia lá tentar estagiar, às vezes, muitas vezes nem sem remuneração, porque na minha época nem obrigatório pagar alguma coisa era, né, para quem quisesse estagiar. Então você saía de casa ali 4 horas da manhã, você chegava lá meia-noite, e enquanto você tá ralando, outras pessoas que tiveram a mesma origem que você estão se divertindo. Exato. Entendeu? E aí aquela coisa que eu sempre falo, né? O quanto a gente aprende isso com fábula infantil. Né? Então quando você era... Cigarra, né? Cigarra é formiga. Exato. Quando você era criança lá na escola, no colégio, a professora contava a história lá da cigarra e da formiga. Olha, o inverno vai chegar para todos, o verão é para todos. Mas o efeito do inverno, ele vai ser diferente para quem se preparar. Eu acho assim também, cara, assim, o que você falou, né, do ponto de chave de virada, eu acho, cara, e assim, voltando para que cada um é cada um, logicamente cada um tem a sua crença, cresceu numa família diferente, os pais às vezes, né, como que você cria, por exemplo, uma pessoa, uma coisa é você ser da comunidade, outra coisa é você ser da comunidade, de repente teu pai é um alcoólatra, bate na sua mãe, tem briga dentro de casa. Então, outra coisa é você ser da comunidade, ter uma família mais estruturada. Exato. É muito complicado, mas eu acho que independente, porque até nós temos histórias de pessoas que são irmãos gêmeos, de família classe média, tem um que vira bandido, tem um que vira médico, né? Então, como as pessoas, né? Elas são muito diferentes, as oportunidades foram as mesmas. Eu falo assim, que tem que ter um ponto de mudança, né? Que esse ponto de virada, voltando, eu só rapidamente, né? Que aqui é a história mais sua, mas assim, rapidamente eu lembro que eu trabalhava na aviação Cometa, eu era vendedor de passagem, e teve um dia, eu tinha 19, 20 anos, eu lembro que eu estava lavando o banheiro da garagem, eu estava com roupinha de uniforme de motorista de ônibus, que também quem trabalhava na agência usava, assim, uniforminho, tipo, né, aqui da Rápido Luxo, né, aquele blusinho, calcinha social, gravatinha. Eu tava lavando o banheiro com as calças puxadas pra cima, tava lavando o banheiro das mulheres, e entrou uma menina super bonita, assim, da mesma idade que eu, ela tava indo estudar, porque lá eu estudava em São Paulo. E eu olhei pra mim naquele dia no espelho, e eu falei, cara, é isso que você quer pra tua vida? A partir desse momento, eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Sendo que eu trabalhava numa empresa que os caras trabalhavam lá 30, 40 anos, aquela vidinha, aquele salário lá, para eles estava tudo bem. Para mim não estava. Então foi aí que teve esse ponto de virada, né? Então, mas eu acho que, voltando para isso, a motivação vem de dentro, cara. A motivação tem que estar aqui no coração da pessoa. A ideia nasce aqui, mas o que te move é o que tem aqui, cara. Pode ser que todo mundo vai chegar, tua mãe vai chegar, teu pai, cara, não vai dar certo. Você vai até ouvir, você vai até falar assim, tá bom. Mas lá dentro você vai falar assim, ela não sabe o que tá falando. Mas às vezes é até bom, cara. Eu costumo ser desafiado, né? Desafiado. Eu sou um cara que... Move desafio. O que eu ia falar é que assim, não estou trabalhando aqui, né? Mas o traço de personalidade do Ricardo, ele gosta do desafio. Sim. Eu gosto. Por quê? Pra quem é de academia, gosta, né? Não, mas ele contando a história dele, que a cada duvido que ele escutava do mundo, então era uma chave para virada. Então, poxa, por quê? Tem gente que escuta o duvido e se põe para baixo. Hoje eu estava dando treinamento sobre vendas, né? Por que tem muita gente que não gosta de se apresentar e de falar em público? Porque em algum momento alguém deu risada, porque em algum momento você tentou e testou para falar em público, errou, deu branco, aconteceu alguma coisa. Tiraram sarro, a pessoa doeu, bloqueou, falou assim, putz, não quero isso para mim, não sou bom nisso. Outras pessoas não precisaram nem viver. Eles viram a pessoa passando uma vergonha lá, viram
de repente a zoação, assim, eu não quero passar por isso, então deixa eu evitar. Sim, Então, bloqueio, né? qualidades são evitadas porque, de repente, ele tem medo de uma rejeição, medo do não. Mas para quantas outras pessoas a risada veio e fala assim, não, eu vou melhorar nisso. Vocês estão dando risada de mim? Hoje é a última vez que vocês vão dar risada de mim. Precisa, né? Entendeu? Precisa. Então, só que a situação é a mesma, né? Então aconteceu para um, aconteceu para outro, você poderia ter reagido. Então é muito da gente mesmo, da nossa crença, daquilo que a gente pode. E aí, Ricardo, me conta, né? Conta aqui pra gente, quando você resolveu, puta, então agora virou a chave, eu acho que eu posso mais. Como foi esse primeiro processo, as dificuldades iniciais? Cara, como eu disse aquele momento, o caos é possibilidade. Sim. Né? A pandemia foi minha virada de chave. Na pandemia, eu sempre falo para as pessoas, a pandemia, por mais ruim que ela tenha sido para a humanidade, para mim foi bom. Porque foi um momento na qual eu fiquei em silêncio, comecei a ouvir eu mesmo. Realinha dos chakras. Exatamente. E como eu disse para vocês no início, repito, né? Como eu sou muito hiperativo, né? E a gente fala, sempre eu brinco que TDAH tem 20 pessoas falando na cabeça dele o tempo inteiro. Eu consegui ouvir as 20 nesse dia, nesse período de pandemia, né? Porque foi um período que eu aprendi a estudar, onde eu entendi que o meu método de estudo seria trancado no quarto de fone e com menos de interrupção possível. Nesse período de pandemia eu fiz 3 pós-graduações, né? A Ricatim já existia, tá? Então foi assim, foi um período que realmente eu já vinha com acho que eu tinha na época uns 40, 45 alunos na época, né? E aí depois eu vou explicar como é que funciona, tá? Sobre isso também, mas só para frisar antes que eu me perca. A Ricatim tinha base de 50, 40 alunos nessa época, chegou a pandemia, as academias fecharam, né? E todos os meus alunos ficaram desesperados, porque foi a época que todo profissional de educação física foi pro funcional. Vamos treinar em casa, fazer as coisas em casa e tal. Os meus alunos não. Eu praticamente arrisquei e disse para eles, a Ricatim vai parar agora e a gente volta assim que as academias voltarem. Não, mas manda um treino para mim fazer em casa. Eu falei, não vou fazer isso, porque foge do que eu gosto. Então, se eu fosse entregar algo que não era de essência, não era o que eu fazia no meu dia a dia, o que eu estudava no meu dia a dia, eu não iria entregar para eles. Eu não gosto de fazer as coisas mal feitas. Né? Então, eu disse para eles, galera, a gente vai dar uma parada agora, assim que as academias voltarem, eu vou entrar em contato com vocês. Eu sabia que ali eu estava correndo um risco, né? Mas sabia também que ali eu estava tendo uma oportunidade de renovar o meu trabalho, né? De fazer algo diferente. Eu acho que aí foi a minha chave de virada, literalmente. Por quê? Quando eu vi todo mundo da educação física partindo para o funcional, eu falei, quando as academias voltarem, eu vou estar com um pacote gigante de material e eu vou ganhar muito aluno. Eu vou aperfeiçoar a Ricatim de uma forma que ninguém viu ainda. Foi aí que eu criei um movimento. A Ricatim hoje é um movimento, eu sou criador de movimento. Os meus alunos não são alunos, eles fazem parte de um movimento. E é isso que eu prego dentro da Ricatim. Então, qual que é a minha finalidade? Os meus alunos, eles se sentem parte da Ricatim. Eles têm sensação de pertencimento. Né? Eu sempre brinco que a gente é uma família. Por quê? A partir do momento que o aluno entra na minha sala, ele se caracteriza com a minha empresa. Então, às vezes o aluno está treinando na academia, ele está com a camisa que eu dei para ele, né? Porque os meus alunos, eles ganham muitas coisas, porque é isso que eu falo, eu quero que o meu nome esteja em todos os lugares. Então, marketing é uma coisa que eu invisto pesado. Né? Então, por exemplo, você chegou na academia, você está treinando com a camisa, mas vocês não se conhecem, ele também é aluno meu, ele está com uma garrafinha minha, primeira coisa que ele vai fazer quando ele está na minha sala, falou, cara, eu cheguei lá na academia tal, eu vi um aluno seu. Um que tem um meio barbudinho, tal. Então, isso vai fazendo com que eles se identifiquem entre eles. Né? Uma comunidade. Uma comunidade. E a Ricatim, ela é um movimento, ela é uma comunidade. Os meus alunos, eles fazem parte de algo. Então, o que eu gosto sempre de frisar é isso. Eu acho que para você ganhar dinheiro hoje, você tem que criar um movimento. Você tem que fazer as pessoas fazerem parte de algo. A gente é doutrinado desde sempre, a gente é criado desde os primórdios a fazer parte de um bando, fazer parte de uma... Né? Então a gente precisa se caracterizar e fazer parte de algo. E a Ricatim, eu sempre frisei isso. E foi nessa época de pandemia que eu pensei, eu preciso criar algo que as pessoas se identifiquem e se vejam em outras pessoas. Né? E como que eu criei isso? Foi na época de pandemia estudando marketing, estudando criação de movimento, estudando muita nutrição, tentando simplificar a nutrição, porque todo mundo acha que nutrição é calcular macro, né? Que nutrição é montar a dieta. Não, nutrição não é exatas.
Nutrição é humanas. Porque a partir do momento que o aluno senta comigo, eu preciso trabalhar em cima do que ele consegue fazer. Personalizar. Né? E a gente vê sempre esse macro, né, geral de nutricionistas, de educadores físicos que trabalham com consultoria, que eles pegam um aluno, eles montam a dieta, calculam a dieta e entregam a dieta. Eu não vendo dieta, eu não vendo planejamento, eu vendo oportunidade. O que eu vendo para o meu aluno na minha sala é a possibilidade de ele colocar uma calça que já não vestia mais, da moça colocar uma roupa que ela nunca tinha usado, ou aquela roupa que ela deixou guardada, que ela não servia mais e ela tinha muita vontade de usar de novo. Eu vendo a possibilidade de você mostrar para a tua família que é possível você fazer uma dieta, e normalmente é o que acontece. Então os meus alunos, eles começam a fazer o planejamento, daqui a pouco a mãe está fazendo, o filho está fazendo, o pai está fazendo. Então eu sei que eu entro na casa deles. Então eu tenho um imenso respeito para fazer parte disso. Né? Então os meus alunos, literalmente, eles têm a possibilidade de mudar a vida deles. E tudo isso, eu criei esse método de trabalho na pandemia. Então foi a minha virada de chave, literalmente. E aí o que aconteceu? Quando abriram as academias de novo, eu estava com 0 alunos. 0. Sim. Porque eu não tinha mais alunos. E no dia que eu anunciei no Instagram, estamos voltando, eu lembro que até hoje 5 alunos voltaram, eu passei 15, 20 dias com 5 alunos, atendendo na minha casa, porque eu ainda não tinha a possibilidade de voltar para a academia que eu estava, porque ela foi uma das últimas que abriu. Então eu chamava os alunos da minha casa, avaliava eles na minha casa, e aí foi quando eu comecei a voltar. Né? E a Ricatinha, ela começou no chão. Eu não tinha sala para atender os meus alunos. Eu trabalhava na companhia fitness, inclusive sou grato a eles demais, porque eu trabalhei 10 anos lá. Né? E se não fosse eles, com certeza não estaria onde eu estou hoje. Né? Eu sou muito grato às pessoas, isso é uma coisa que eu prezo muito. Então todo lugar que eu vou, falo deles, literalmente. Então lá eu atendia a galera no chão. Então era o banco de supino, era a minha mesa. Então eu sentava praticamente no chão, colocava um notebook ali, né, e avaliava a galera. Não tinha nem lugar para eles sentarem. Eu lembro que uma vez eu fiz a besteira de marcar 2 alunos no mesmo horário. A galera ficou sentada lá na extensora esperando, porque não tinha sala de espera, não tinha nada. E a Ricatinha, ela tem em sala mesmo, que hoje eu tenho meu consultório, ele tem 2 anos apenas. Então, pós-pandemia. Pós-pandemia. Então eu fico imaginando, cara, há 4 anos atrás eu atendia meus alunos no chão. Hoje eu posso atender meus alunos, eu posso dar um café para meus alunos. Legal. E uma coisa que eu prezo muito é fidelidade. Então quando eu pensei em criar movimento, eu sei que eu tenho alunos fiéis. Eu tenho alunos que estão comigo desde quando eu atendia no chão. E uma coisa que eu acho bem bacana é assim, ó, a galera começa a treinar, eu sou a primeira pessoa que elas ligam. Ricardão, tô voltando. Arruma um horário para mim? A gente dá um jeitinho na agenda, encaixa eles. Aí fica 3, 4 meses, a galera, vou parar. Mas toda vez que ela começa a treinar, eu sou o primeiro cara que ela liga. Deu pra entender? E explica aí, como que funciona direito o seu negócio, né? O que você vende? Você vende um pacote, um plano? Sim, eu sou formado Eu sou formado em nutrição, formado em educação física, né? Essas são minhas formações principais. Eu tenho 5 pós-graduações, eu tenho nutrição esportiva, bodybuilding coaching, agora eu tenho psicologia esportiva, que eu finalizei recentemente. Tenho 2, na verdade, de nutrição esportiva, e agora eu estou começando nutrição estética. Então eu sou o cara da pós, eu gosto de pós-graduação, porque eu sei que eu vou direto aonde eu quero aprender, não tem aquele rodeio todo. Eu tenho um trauma gigante de nutrição, porque me colocaram na cozinha industrial, cara. Então eu tive que tirar minha barba, então deu um trauma gigante. Falei, não quero. Então, faculdade mesmo, são só 2, mas pós-graduação eu já estou na 5ª. Então, assim, a Ricatin, ela começou como uma base de treino e dieta, né? Hoje ela já é uma base de treino, dieta e psicologia, porque a gente fez parceria com alguns psicólogos, então é um grupo hoje, né? A gente trabalha em grupo. É recente essa parceria, mas já tem aluno meu sendo encaminhado para esse grupo de psicólogos, né? Então, assim, hoje eu consigo oferecer para o meu aluno um treino, uma dieta, um acompanhamento, né? E a ideia disso é fazer com que a gente tenha total controle sobre o que está acontecendo na vida do aluno. Eu tenho muitos alunos que têm problema com compulsão alimentar, tenho muitos alunos que têm problema de depressão, né? Então eu já comecei a mandar para os psicólogos para que eles pudessem ajudar a gente dentro disso. A ideia de tudo isso é fazer com que as pessoas entendam que fazer dieta é algo muito simples, treinar é algo muito simples. E uma pergunta que eu sempre tenho na minha sala é a seguinte: você está disposto a dar a sua vida pela sua família? Todo mundo dá, né? Você daria a vida pela tua família? Sim. Você daria?
mas o que você faz para se manter vivo, para aproveitar a tua família? Né? Então isso eu sempre pergunto na sala. Quando o aluno chega, ele vem cheio de crença, vem cheio de limitações, né? Porque todo mundo acha que fazer dieta é algo do outro mundo. E a minha ideia é facilitar a vida das pessoas. É trazer a dieta, trazer o treino como algo natural na vida delas. Todo mundo aqui treina meia hora do seu dia para poder treinar. E dieta nada mais é que o que você come no teu dia calculado. A diferença é que você está ali pesando a comida e você sabe o que você vai comer. E quando o aluno tem um planejamento em mãos, ele sabe para onde ele vai. É que as pessoas acham que fazer dieta é só comer certo. Não é comer certo. É comer certo, as coisas certas, da maneira certa, para um objetivo. Né? Então a Ricatinha, ela oferece isso. Hoje ela oferece a oportunidade e a possibilidade de mudar a vida das pessoas de forma simples e objetiva. E o que eu tenho de aluno lá traumatizado com o nutricionista, que o cara acha que ele vai gastar muito dinheiro, que vai comer pão não sei do que vai fazer não sei o que. Gente, os meus alunos, eles comem o básico do básico, né? E o que eu sempre falo, se tiver dúvida se dá certo, é só entrar na minha rede social que vocês vão ver resultados a rodo ali. Qual que é? Fala a rede social aí já para deixar. Treinador RK. Treinador RK, você já acha lá sem... Eu tenho uma experiência aqui, né? Porque assim, eu treino também e eu já passei por 2 nutricionistas. Sim. Não é barato. E acho que o que você está fazendo, acho que é muito legal, porque eu percebo que a parte de dieta é muito mais psicológico do que outra coisa. Sim. Porque às vezes a gente tem compulsão em comer. Né? Se você pede uma pizza, por exemplo, eu no meu caso, eu peço uma pizza, eu não consigo comer 2 pedaços. E eu entendo, e mesmo entendendo que é mais psicológico do que outra coisa, porque você come rápido, você quer saciar. Sim. E aí você, a hora que você vai ver, você comeu 5 pedaços, e depois você tá passando mal e arrependido, porque, pô, eu vou treinar amanhã, tudo que eu treinei hoje eu deixei, eu mandei embora, entendeu? Porque, Mas sabe o que acontece? A gente tem uma coisa no nosso cérebro que chama sistema de compensação. Sim. Né? Então é assim, toda vez que você passa por uma emoção muito forte, seja de muita alegria, ou muita tristeza, ou muita frustração, você precisa repor, né? Alguma coisa... exatamente. Então, no seu subconsciente você tem aquela seguinte frase: eu mereço comer uma pizza. Aí você vai comer muita pizza. Você comeu uma pizza. Exato. Inteira. Hoje eu trabalhei pra caramba, não sei o que, hoje eu mereço comer uma pizza inteira. Exatamente. Sexta-feira. Hoje o dia foi uma merda. Sexta-feira. Hoje eu mereço encher a cara. Sexta-feira. A gente abre o Instagram de sexta-feira, todo mundo sextou. Cara, não faz diferença se é sexta, se é sábado. Né? Se é segunda. As pessoas se acham no merecimento, porque sexta-feira, 6 horas, ela merece tomar muita cerveja e cair pelos cantos. Não merece. Será que merece? Será que merece mesmo, né? Isso, né? Sempre essa pergunta, será que merece? E sabe o que é legal? É tudo isso baseado num objetivo. Então, por exemplo, se é um objetivo mais light, mais tranquilo, é um procedimento, é um método. Se é algo possível, mas que é um pouco mais agressivo, também vai ter um plano, só que também mais agressivo, né? E é que nem eu falo, né? A importância de indicador, de intangibilizar. Porque se alguém chegar para você e falar assim, eu quero emagrecer, e parar nisso, 10 gramas, emagreceu. Né? Quero vender mais, você vende 500 mil. Você quer emagrecer? Toma esse laxante aqui. Exatamente. Emagreceu. Vai ali no banheiro, ele já volta que resultado, aqui, cara, isso aí eu sempre deixo claro na sala para os alunos. Resultado é algo muito relativo. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes um aluno chega na minha sala, ele tem problema de ir no banheiro, tenho problema intestino preso, eu não vou no banheiro, isso acontece muito. Vamos alinhar sua dieta, vamos colocar mais legumes, vamos colocar mais fibra, vamos calcular essa dieta, tal. Beleza. Mas meu objetivo é emagrecer. Ok, beleza. Deu 45 dias, que é o meu período avaliativo. Eu avalio os meus alunos com 45 dias. Né? Então, deu meu período avaliativo, o aluno chega lá. Ele emagreceu 1 quilo, mas ele está indo no banheiro 3 vezes por dia. Para mim é resultado. Entendeu? Aí vai lá eu explicar para o aluno que o início do processo vai ser esse. Ele vai precisar ir no banheiro mais vezes, ele vai precisar começar a regular a água dele, e aí as coisas vão acontecendo gradativamente. Né? O que eu mais vejo é assim, às vezes a galera acha que não está tendo resultado. Isso é uma das grandes possibilidades do aluno desistir. Sim. É por isso que eu avalio meus alunos num período mais curto e mantenho um contato com eles. Então tem um dia na semana que eu mando mensagem para mais de 50 alunos. Eu quero saber. Porque essa distância que tem entre o profissional e o aluno, eu nem gosto de chamar de paciente, eu chamo de aluno, né? Literalmente. Porque eu estou tentando ensinar algo para eles. Estou ensinando para eles que não é tão difícil assim. Né? Então, assim, essa distância entre profissional e aluno
ela faz com que as pessoas desistam muito, muito. Uma das coisas que os meus alunos mais falam é o seguinte: nossa, que bom que você mandou uma mensagem para mim, eu estava quase desistindo. Aí eu sempre digo para eles, passa para mim o que está difícil, eu vou deixar fácil de alguma forma. Então, existem momentos que eu tenho que refazer o planejamento do aluno inteiro no meio do processo. Então, às vezes o aluno não me manda mensagem para tirar dúvida, que eu sempre deixo meu celular aberto. Quando eu entro em contato com ele, ele fala, Ricardo, tá difícil aqui, aqui, aqui. Cara, é 5 minutos da minha vida, eu paro, refaço o plano dele, falo, ó, tenta assim. Deu. Nossa, melhorou 100%. Então, assim, às vezes o aluno ele acha que não está tendo resultado. Ele acha. Mas é que assim, né, Ricardo, você que trabalha nessa área, você sabe que o cara, o que ele vê de resultado? É o músculo. Sim. É a estética. Sim. Ele não entende, é a balança. É a balança. Ele não entende que se internamente ele está trabalhando com uma dieta, está trabalhando... Cara, ele está trabalhando psicológico pra caramba, porque você fazer uma meia hora de atividade física, você já vai mudar completamente o teu nível de dopamina, de recompensa. Internamente, o vascular, né, o seu cardio vai melhorar. Sim. O final é a tonificação muscular. Não é agora, internamente. Às vezes o cara fica 45 dias e não vê resultado e ele abandona. Aí vai ter que recomeçar o processo. Mas aí que tá a grande sacada. Com 15 dias você já vê resultado. Já né? vê. Você já perde medida. Por quê? Quando você entra na dieta, você tá com muito líquido retido. Então você perde líquido pra caramba. Às vezes perde 2, 3 quilos na balança em 15, 20 dias. Só que o que acontece? As pessoas, elas olham no espelho todos os dias. Então elas não conseguem ver essa mudança. Então quando eu vou avaliar meu aluno, ele chega pra mim e fala o seguinte: Ricardão, eu sempre pergunto, e aí, de 0 a 100, como foi? O cara fala, foi uns 40%. Tá ótimo. Porque esses 40% já vai dar resultado. Imagina você tá na inércia, você não tá fazendo nada. Cara, se você andar 10 minutos por dia, você vai ter um resultado. Então o aluno chega lá, ele percebe na hora da avaliação que ele perdeu 4, 5 centímetros de cintura, ele percebe que ele perdeu 2, 3 quilos na balança, ele percebe que se eu alinhar a dieta dele novamente, ele vai conseguir errar menos. Então o cara sai da sala pronto para errar menos. Mas sabe o que é legal? Porque eu acho que isso vale para outras áreas também. A minha área. Eu sou chamado para fazer gestão comercial e para, de repente, fazer as empresas venderem mais. Sim. Só que aí, quando você chega com esse objetivo, qual que é o objetivo? Preciso vender mais, preciso aumentar o faturamento, preciso mais dinheiro no meu bolso, preciso pagar as contas. Tá, eu não sou o mago que vai dar dinheiro pro cara. Então eu vou tirar dinheiro do meu bolso e falar, toma. Aí eu vou olhar o negócio dele e falar assim, olha, então você precisa mudar aqui, acertar isso, ajustar isso, e isso vai acontecer. Só que daí passa 1, 2 meses e talvez ele não vá sentir ainda no bolso aquela modificação. Não ampliou tanto o que ele ganhava. Aí você vai chegar e falar assim, olha, só que a empresa sua está mais organizada, está parando de gastar tanto como gastava antes, o teu nome, a tua empresa está mais conhecida, a sua taxa está aumentando de conversão, então a médio e longo prazo isso vai acontecer, segura. Entendeu? Mas é duro, eu entendo a dor do empresário, mas não está pagando boleto ainda. Sim. Entendeu? É difícil você entender em qualquer área o processo, porque a pessoa quer o resultado. Em qualquer área que você fala assim, viu? Você vai conseguir. Por que tem pouco atleta de alto rendimento? Que é processo. Processo. As pessoas não conseguem lidar com o processo. Não processo. Né? Isso aí eu sempre falo pra galera na sala. Confia no processo, confia no processo, confia no processo. Tem um caso de uma aluna minha, inclusive ela vai ser uma das primeiras alunas que a gente vai levar no nosso novo projeto, que é o podcast, que depois eu quero contar pra vocês sobre isso também. É o seguinte, ela é enfermeira e ela perdeu base de 35 mais ou menos quilos, né, de gordura corporal. Fora, na balança não acusa 35 porque houve um ganho de massa magra nesse período. Só que nem todo mês ela me dava resultado. Teve mês que ela perdeu 2 quilos, teve mês que ela perdeu 6, teve mês que ela não perdeu nada. Só que a gente está junto há 1 ano. Né? Então, põe na ponta do lápis 2, 6, 4, 2, 1. E aí a gente formou aí dentro desse processo 35 quilos de gordura corporal. Então a vida dela mudou. E o que é mais engraçado, que faz parte também do nosso projeto, de trazer a realidade para as pessoas. Ela é enfermeira, ela é estudante, ela trabalha 12 por 36, ela é mãe, esposa e dona de casa. Aí eu pergunto, guerreira, hein? Qual a tua desculpa agora? Entendeu? É a verdade. Mas aí já aproveita, cara, a gente tá chegando a 50 minutos já de papo. Caraca, foi rápido. Aqui todo mundo que pensa que vai falar meia hora, fala 1 hora e passa muito rápido, né?
Porque é bom falar da gente, é bom contar a nossa história. Né? Mas então conta aí os novos projetos, como que tá acontecendo aí, a questão do podcast. Legal, a gente está com um projeto novo, né, de eu e o Bruno, criar um projeto, a gente já criou um projeto, já fizemos os testes, na verdade, inclusive já até mostramos para os alunos como vai ser. O podcast tem a finalidade do quê? Essa pulseirinha aqui, ó, que depois eu vou fazer questão de trazer para vocês de presente, tá? Essa pulseirinha aqui, a frase que a gente colocou aqui é a base do nosso projeto. Foca no que você controla. Né? O que não está no nosso controle, não está no nosso controle. Então eu vejo muitas pessoas desistirem do projeto porque focam em coisas que não tá dentro do controle delas. Né? Então eu sempre brinco com a galera, Ricardo, eu não consegui treinar essa semana. O que você tem controle? Dieta? Então faça a dieta. Eu não consegui ir para academia. Você consegue caminhar? A rua é gratuita. Consigo. Então foca nisso. Então isso eu sempre costumo martelar com eles o tempo inteiro. A ideia desse projeto é o quê? É fazer com que as pessoas se identifiquem com realidades existentes, não a realidade que mostra no Instagram ali. Que o que acontece? A pessoa abre o Instagram hoje, ele vê todo mundo fazendo dieta, ele vê todo mundo treinando todo dia. Maromba, né? todo mundo maromba, todo mundo forte, todo mundo bonito. Né? Então o que acontece? Às vezes as pessoas elas estão num grau de obesidade, elas estão sedentárias, elas olham aquilo e automaticamente elas se colocam na posição de eu não vou conseguir fazer isso. Isso não é minha realidade. Sendo que, na verdade, o Instagram só mostra o que eles querem mostrar. Eles não mostram o dia que está aqui tomando a cerveja com os amigos, não mostram uma pizza, não mostram um lanche. E os meus alunos, não, eu faço questão, eu peço sempre para eles, gente, quando vocês estiverem comendo um lanche, uma pizza, mostra para as pessoas. Vocês já pararam para pensar a quantidade de pessoa que está sedentária, doente, numa cama, né? Porque não começou a fazer uma dieta quando tinha que começar, ou não começou a treinar quando tinha que começar, porque tem o pensamento, a crença limitante de que aquilo não é para mim. Por quê? Porque ela se compara com pessoas que estão em uma realidade totalmente diferente da delas. E a ideia do podcast é o quê? É trazer os meus alunos que vivem, né, esse projeto junto comigo, de simplificar e de mistificar a dieta e treino. Humanizar. Humanizar, essa é a palavra certa, foi o que eu disse aquela hora. Nutrição não é exatas, nutrição é humanas. Você está lidando com pessoas. Eu não posso pôr na dieta de um aluno um alimento que ele não vai ter acesso porque ele não tem condições financeiras. Sim. Isso aí às vezes não é perguntado em uma sala, na hora que você está avaliando o teu aluno. Eu falo isso por experiência própria. Eu já passei com muitos nutricionistas que eles não perguntaram para mim se eu tinha condições de comprar um pão de R$30. Ou ir na farmácia de manipulação. Exatamente. E de 5 remédios diferentes que a bula vai dar R$800. Exatamente. Então é justamente aquilo que eu falei no início. As pessoas têm medo de fazer dieta, porque elas já vêm com essa crença que vai gastar dinheiro e passar fome. E a ideia desse podcast é trazer a realidade. Foi o que eu disse para vocês no início do projeto, do podcast. Eu tenho um projeto na qual os meus alunos eles comem arroz, feijão, pão, ovo e uma proteína. Essa é a dieta básica dos meus alunos. Se você pegar 200 alunos que eu tenho hoje e pegar a dieta deles, você vai ver que a base é essa. Tá? Por quê? Porque eu trabalho com pessoas que são CLT, que não tem tempo de ficar fazendo marmita, que tem filho, que estuda, que trabalha, e eles comem onde eles têm que comer, da maneira que eles têm que comer, porém eles sabem a quantidade do que eles vão comer. Quem no Brasil não come arroz e feijão? Todo mundo come arroz e feijão. É a quantidade certa. Quantidade certa. Quem não come legumes, quem não come frutas? Todo mundo come. Então o que precisa é a quantidade certa. E o meu projeto, ele tem essa finalidade, de trazer a realidade para a vida das pessoas. E esse podcast que a gente está criando agora, o que ele vai fazer? Eu vou começar a convidar os meus alunos para falar um pouco da experiência que eles têm. E dos resultados. Os resultados eles vão estar aparentes ali, porque a gente já divulga bastante, fez o antes e o depois. Então os alunos eles vão falar sobre o que é o projeto, para que outras pessoas que estão por trás dessa situação, que não têm essa oportunidade ou não se colocaram nessa situação por crenças limitantes, ou seja lá o que for, eles comecem a se identificar com a realidade de pessoas normais. Não com um atleta que está no Facebook, no Instagram. Né? Então, assim, é mostrar a realidade dentro desse projeto. Esse é o nosso primeiro projeto, que é esse podcast que já está sendo lançado, né? Que a gente vai dar início agora nos próximos dias. Legal. É mostrar a realidade para as pessoas. Então, os meus alunos, como eu disse para vocês, o meu projeto é fazer com que os meus alunos façam parte da minha empresa, teoricamente. Então, eu trazendo os meus alunos ali, eles vão ver o quanto eles são importantes, tanto para mim, quanto para as pessoas que estão chegando. Ótimo. Então, eles vão ter importância muito grande. Ricardo, a gente agradece aí da tua história, é rica, né? E a gente sempre pede para os nossos entrevistados que quando cheguem no final do programa, ele possa dar uma dica, uma sugestão,
Tem muita gente que está com ideia aí para começar um negócio, às vezes falta coragem. Tem muita gente aí que tem muita habilidade, só que de repente por uma ou outra crença fica meio receoso aí de entrar nesse universo, que é o PJ. Então, fala para o nosso público, por que empreender é bom e por que você aconselha uma pessoa a sair do CLT e ir para um PJ? Liberdade. Eu acho que empreender é liberdade. É liberdade de você poder colocar em prática os seus sonhos, né? É você ter um tempo a mais com a tua família, é você poder estar investindo em você, no seu crescimento e mudando vidas. Uma coisa que eu sempre falo, tem uma frase que eu carrego comigo que é o seguinte: a lei do esforço nunca te trai. Então, cara, pode ser que demore. Eu, particularmente, eu sabia que ia dar certo. Eu só não sabia quando, nem como. Mas no fundo, eu sabia que ia dar certo. Sim. Né? Então, assim, quando a gente entra na parte de empreendedorismo, a gente tem que entender que a gente vai ter concorrência. E às vezes essa concorrência que é o problema. Né? Às vezes você olha para o teu concorrente, ele está mais avançado que você, ele consegue investir mais que você, né? Só que talvez ele não tenha o que você tem, que é a essência. Né? Porque às vezes tem muita gente, quanta gente a gente já não viu que começou um negócio e quebrou. Talvez essa pessoa que tenha começado esse negócio, ele não tenha a essência que você tem. Talvez ele não tenha colocado tanto amor como você coloca. Né? Então eu sempre falo o seguinte, independente da concorrência, as pessoas podem questionar todos os teus métodos, mas se você põe essência, eles nunca vão questionar seus resultados. Então quando você apresenta os seus resultados, quando você mostra, no meu caso, quando eu mostro as minhas evoluções, aquilo para mim é tão gratificante que eu sei que ninguém vai poder questionar os meus resultados. Eles questionam os meus métodos, né? Mas o resultado eles nunca vão conseguir questionar. Legal, muito bacana. Ricardo, a gente agradece aí a presença, a participação. Foi muito bacana aí contar essa história. Acho que nutricionista... Quase uma hora, né? Foi muito bom. E que bacana que isso aconteceu. Luiz, isso obrigado por mais um episódio. Passou muito rápido. Passa muito rápido. Obrigado, mesmo. foi um prazer estar aqui, gente. Pessoal, então o Ricardo já deixou com a gente aí os contatos. A gente também vai publicar também as páginas para que você possa ter acesso. E assim a gente chega ao final de mais uma edição do podcast de Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica do glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente quer contar a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do papel e virar realidade. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Foca no que controla, hein?